Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Um gesto de união nacional em defesa da democracia. Os atos de violência e vandalismo no último domingo em Brasília mobilizaram os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, da Câmara Federal, Arthur Lira, do Senado, presidente interino veneziano Vital do Rego e a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, para avaliação e adoção de medidas contra as ações golpistas. Por meio de nota, os presidentes dos três poderes afirmaram que o país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e justiça social da nação. As informações agora com Sátiro Salles. Os atos de vandalismo e violência no último domingo em Brasília provocou nesta segunda-feira uma ampla mobilização dos poderes executivo, legislativo e judiciário para o enfrentamento dos movimentos que pregam intervenção militar e que não se conformam com os resultados das eleições de 2022. Uma reunião com a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente do Senado em exercício, veneziano Vital do Rego, e do presidente da Câmara, Arthur Lira, e da presidente do STF, ministra Rosa Weber, mostrou a união dos representantes das maiores instituições do país para avaliar os atos antidemocráticos e a adoção de medidas que preservem a democracia. Os presidentes da República, da Câmara, do Senado e do STF afirmam que todos estão unidos para que providências institucionais sejam tomadas nos termos das leis brasileiras e fazem uma conclamação com a sociedade para manter a serenidade em defesa da paz e da democracia em nossa pátria, afirmam as autoridades. Para os representantes dos três poderes, o país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e a justiça da nação. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva agradeceu o apoio dos governadores e dos prefeitos e disse que é preciso a mobilização geral para a manutenção da democracia. Segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tudo é possível, menos afetar ou barrar o avanço da democracia brasileira. O governo, o que eles querem é golpe, e golpe não vai ter. O que eles têm que aprender é que a democracia é a coisa mais complicada para a gente fazer, porque evita a gente suportar os outros, obriga a gente a conviver com o que a gente não gosta, com o que a gente não se dá bem. Mas é o único regime que permite que todos tenham chance de disputar e quem ganhar tem o direito de governar. Por isso eu quero agradecer a vocês, do fundo do coração, porque esse gesto de vocês aqui é uma demonstração de que aqui nesse país é possível tudo. É possível discordar, é possível fazer passeata, é possível fazer greve. A única coisa que não é possível é alguém querer acabar com a nossa incipiente democracia que tanto sofreu já com o golpe da presidenta Dilma. A única coisa que não é possível, jornalista Beto Almeida, nas palavras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é acabar com a incipiente democracia. Houve uma demonstração de apoio e mobilização geral com representantes, governadores e representantes dos 26 estados e do Distrito Federal, além dos prefeitos, de representantes, dirigentes da Confederação Nacional de Municípios, da Frente Nacional de Prefeitos, assim como a presença dos dirigentes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Uma união que mostra aí um objetivo único: combater os atos agressivos contra a Constituição Federal e contra a democracia, e também para que o país volte à normalidade, como já aconteceu nessa segunda-feira. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Foi simbólico, na realidade, viu, Luzenor? Foi bonito realmente de se ver 24 horas após os ataques aos três poderes em Brasília, que deixou a nação perplexa, não apenas pelos ataques à democracia, mas pela destruição material e imaterial de símbolos caros a qualquer país.
nós vimos ontem, na realidade, foi uma prova de reforço da democracia, de união dos poderes. Nós vimos aquela reunião de todos os 26 governadores, mais o governador do Distrito Federal, eles simplesmente dando apoio ao presidente da República, ou seja, ao Poder Executivo, ao Poder Judiciário, na pessoa da ministra Rosa Weber, e aos 2 presidentes das 2 casas que formam o Congresso Nacional. Aquilo demonstrou exatamente o reforço que a democracia precisava dar de demonstração simbólica para o país de que sim, o ato de domingo ou os atos antidemocráticos de domingo não prevalecerão. E isso significa dizer o seguinte, que o país tem hoje sim uma democracia madura. Porque, olha, até as Forças Armadas, que mesmo que recebam críticas, que possam ter sido um comportamento não muito correto, ainda assim ela resistiu, Luciano, a qualquer tentativa de golpe, porque senão teria sido algo pior. O que a gente gostou de ver foi exatamente todos os governadores presentes mostrando não apenas solidariedade, mas ações, na medida em que disponibilizaram, inclusive, ideias e homens das forças policiais estaduais, das polícias militares, para compor as forças de segurança nacional, para estar em Brasília, caso isso seja necessário. Então, tudo isso tem uma simbologia muito forte. Agora, o que a gente tem que olhar é o como vão se dar de agora em diante os desdobramentos desses atos de domingo. E aí começa pelo seguinte, nós já temos pelo menos 1.500 pessoas presas, todas identificadas e envolvidas com os atos antidemocráticos de domingo. Também tem um fato. Essas pessoas são aquelas que estavam na ponta, ali, presentes, inclusive que criaram provas contra si, porque são pessoas que utilizaram-se das redes sociais, em sua maioria, e colocaram fotos e vídeos para ficarem lá expostos. Mas também tem um detalhe, será que essas investigações vão se restringir apenas a fichar, processar, prender esses 1.500 por enquanto até agora? Porque por trás dessas pessoas haviam outras. Há outras. Então, até onde vai realmente essa capacidade de investigação, essa capacidade que as forças agora de segurança devem ter para identificar exatamente também quem está por trás, quem financiou, quem levou, porque nada disso foi feito à toa. Eu espero que não fique apenas nos 1.500 ou mais que vão ser presos. Talvez a punição seja para um número bem inferior aos pouco mais de 1.200 pessoas que foram presas em Brasília, algumas já liberadas na noite de ontem, porque eram mulheres grávidas, pessoas com comorbidades, com problemas de saúde. Mas é preciso, é importante que os órgãos de investigação ampliem essa apuração dos fatos e estabeleça, por meio de ações na justiça, punição a quem cometeu esses atos de vandalismo, de depredação do poder público, de patrimônio público. É uma pena, Beto Almeida, que obras históricas, patrimônio cultural e imaterial dos brasileiros, do Brasil, tenham sido destruídos por esses atos de vandalismo. Por muita gente que conscientemente estavam ali, muitas pessoas, mas certamente também outras muitas manipuladas. Afinal, foram dezenas e dezenas de ônibus mobilizados para Brasília e alguém pagou a conta. Hoje, muitos arrependidos de terem embarcado nessa agenda furada que abalou os brasileiros, que feriu a democracia, mas não feriu a democracia de morte. A democracia sai revitalizada porque, como você bem disse, nessa simbologia de mobilização, de união de todos os poderes, de todas as entidades, da área política, da área pública, da área empresarial, entidades que congregam prefeitos, governadores, então a democracia sai fortalecida. E aqui do Ceará também, Beto Almeida, saiu manifestação da área empresarial em apoio aos novos rumos democráticos do país. Exatamente, Luciano. Saiu sim, pelo menos 13 entidades do setor produtivo cearense vieram a público com uma nota assinada e colocando claramente isso,
que eles repudiam os atos de vandalismo praticados em Brasília e colocaram claramente o seguinte, que esses atos não representam, inclusive, os interesses e o entendimento que o setor produtivo tem, embora reconheça o direito à manifestação, à liberdade de expressão, mas não que isso avance para exatamente prejudicar a democracia, prejudicar os poderes constituídos, e essas entidades lideradas pela FIEC, em boa hora, vieram a público, porque são entidades que, de algum modo, elas têm uma representatividade forte, inclusive pela força produtiva e econômica que elas têm, no emprego de mão de obra, na geração de renda, enfim, de tudo que qualquer Estado em desenvolvimento precisa. Então é importante, também tem seu valor político importante, a divulgação dessa nota pelas entidades do setor produtivo cearense, condenando os atos de vandalismo em Brasília. Agora, Luzeno... Tem valor, você falou valor político, tem esse aspecto político, tem o aspecto social, porque são empresas que geram milhares e milhares de empregos e lideranças empresariais que, mesmo independente da posição política que adotaram em 2026, vencendo ou ganhando a eleição, decidiram caminhar pelos trilhos da democracia. A eleição foi legítima, o resultado oficial, os brasileiros escolheram o Luiz Inácio Lula da Silva e agora é esperar pelos próximos 4 anos, porque em 2026 tem uma nova eleição. E eu gostaria só de citar as entidades, Luzeno, pra gente, porque são 3 entidades, bem rapidinho. É a FCDL, que é a Federação do Comércio dos Dirigentes Lojistas, a FETRANS, que é a Federação dos Transportes, a FEMICRO Ceará, a FIEC, claro, FACIC, SIC, o Centro Industrial do Ceará, FEComércio Ceará, a CDL, a ACC, a Associação Comercial do Ceará, a FAEC, que é a Federação, né, da Agropecuária do Estado do Ceará, o Sind Lojas e o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, o Cid Alves. São essas entidades que estão assinando essa nota, condenando os atos de domingo e defendendo, claro, a democracia e os princípios republicanos. E principalmente a normalidade política e econômica do país. Afinal, precisamos ter um ritmo normal de vida, com os empregos sendo gerados, com os brasileiros comprando, sobrevivendo e tendo condições melhores. Revoltados com o resultado das eleições de 2022 e esperançosos de que o país mudaria os rumos políticos, mesmo com a escolha legítima e democrática do presidente Lula, simpatizantes do ex-presidente Bolsonaro desmontaram em todo o Brasil acampamentos, com choro, lágrimas e frustrações. As informações agora, de volta aqui no Alerta Geral, Sátiro Salles. As imagens das invasões ao STF, ao Congresso Nacional e ao Palácio do Planalto continuam no noticiário nacional e internacional e ganharam nesta segunda-feira mais um componente: o desmonte de acampamentos dos simpatizantes do ex-presidente Bolsonaro, que tinham esperanças de mudanças nos rumos políticos e administrativos do país. No último domingo, milhares de pessoas participaram de atos de vandalismo, com quebra-quebra nas sedes do STF, Congresso Nacional e Palácio do Planalto. Como consequência, quase 1.000 pessoas identificadas como responsáveis pela violência e pelos atos antidemocráticos foram presas e responderão a processos por vandalismo, depredação de patrimônio público e pregação de golpe militar. O fim dos acompanhamentos nas proximidades dos quartéis das Forças Armadas foi determinado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. A desmontagem desses acampamentos foi marcada por lágrimas, choro e protestos dos simpatizantes de Bolsonaro, que esperam um apoio das Forças Armadas contra o governo legítimo de Luiz Inácio Lula da Silva. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. É outra página virada com o fim dessas imagens que marcaram os últimos 2 meses de muitas cidades brasileiras, principalmente as capitais, onde esses acampamentos foram erguidos. E paralelo a esse gesto também simbólico de desmonte dos acampamentos, jornalista Beto Almeida, a Câmara Federal aprovou na noite dessa segunda-feira, de forma simbólica, o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que
trata da intervenção na área da segurança pública do Distrito Federal. Distrito Federal que tem também o primeiro governador entre os eleitos e reeleitos em 2022 afastado do cargo por 90 dias. A decisão foi adotada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e atingiu diretamente o governador reeleito do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que agora é alvo também de um pedido de expulsão do MDB. É exatamente isso, Zeno. Olha, o Ibanez Rocha corre o risco de pagar muito caro essa conta por um dos erros, falhas ou omissão que ele teria cometido nesse caso da invasão aos 3 poderes em Brasília. Mas é bom que a gente diga aqui uma coisa: os ataques que ocorreram no domingo em Brasília, ele não é uma falha exclusiva do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Na realidade, expôs um conjunto de falhas na segurança. E quando eu digo um conjunto, aí entra, Luziano, Polícia Federal, aí entra, por exemplo, o próprio ministro da Justiça, o Flávio Dino, entra as forças de inteligência policial que estão à disposição do próprio Ministério. Então, assim, há muitos fatores a serem analisados e, principalmente, Luziano, avaliados para que não possam ser repetidos esses erros futuramente. Porque um país como o nosso, que tem uma força policial imensa, que tem uma atuação de uma polícia que prima pela inteligência principalmente, lembrando que, por exemplo, o pessoal, os militares, os policiais militares do Distrito Federal, tem hoje um dos maiores salários entre todas as polícias militares do país, mas não pode ser exclusividade apenas do Ibanez Rocha o pagamento dessa conta pelos erros, ou pelas omissões, ou pelas falhas que ele cometeu, porque tem muitas outras falhas também para serem apuradas. Politicamente, eu vejo também que esse evento, triste em si, a gente está meio que numa fase assim de ressaca ainda, tentando fazer a compreensão disso, analisar os prejuízos, os impactos disso para a vida do dia a dia do Congresso Nacional, da vida nacional, mas eu vejo também um fato positivo, Luziano. Sabe qual é o fato positivo que eu vejo nisso? Eu acho que o presidente Lula, ele até se fortalece nesse período agora. Sabe por que ele se fortalece? Porque ele trouxe para si, Luziano, uma solidariedade que ultrapassa as barreiras ideológicas, ultrapassa as barreiras políticas. Hoje, de quem é de direita mesmo responsável, e quem é também de esquerda, de centro, não se coloca contrário ao presidente Lula. Ele tem que aproveitar agora esse capital político, essa solidariedade expressada por tantas vertentes de pensamento no país, para sim, finalmente dar o passo inicial e fazer um bom governo. Eu acho que essa expectativa é que é muito boa em relação a isso. Quero acrescentar ao que você fala, jornalista Beto Almeida, que essa mobilização de solidariedade, esses laços de solidariedade criados com o governo federal, esses laços acabam por aumentar o que você diz de capital político e, ao mesmo tempo, a lua de mel do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Geralmente, quando começa um novo ciclo político-administrativo, tem aquele período onde a oposição dá um tempo para o governante acertar ou anunciar as primeiras medidas, e também o que a gente chama de lua de mel é o período de bonança, de expectativa, de ares de felicidade, até as primeiras frustrações. Então, acrescento esse detalhe: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhou mais tempo na lua de mel. Concordo também com essa leitura, que talvez com esses atos de excessos, de violência e vandalismo, muitos que deixaram de votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dentro daquele argumento que não vou votar em quem foi preso, em quem participou de maracutaias na vida pública do país. Então, esses eleitores acabam por refletir sobre esses novos caminhos do Brasil. E são eleitoras que querem o bem-estar dos brasileiros, o bem-estar do país e tranquilidade para todos trabalharem. Mas isso também coloca muito claramente, Zeno, que isso não quer dizer, por exemplo, que a direita está morta. Pelo contrário, eu acho que isso abre espaço, inclusive, para pessoas que têm pensamentos mais conservadores e que têm responsabilidade com o país. O lado bom também disso é que quem de fato está ali apenas pelo radicalismo e sem medir as consequências dos atos, esse sim
tendem a ficar de fora, tendem a ficar isolados, mas quem de fato tem compromisso com o país, você quer citar um exemplo que eu achei mais simbólico? O Tarcísio, o governador de São Paulo. Tarcísio Freitas, governador eleito pelo Republicanos. De São Paulo, republicanos, bolsonarista, embora tenha dito que não seja bolsonarista raiz, mas ele é sim um homem de direita, ele é um homem de centro-direita. A fala dele ontem na reunião dos governadores com o presidente da República, Luciano, ela foi uma fala muito importante. Ele simplesmente manifestou todo o apoio, toda a solidariedade ao presidente Lula, ao país, à democracia e criticou os atos de vandalismo. É isso que eu digo, existe responsabilidade onde de fato deve existir. É ali que se ganha exatamente responsabilidade, admiração e principalmente se projeta futuro. E quem entrar nesse perfil mais moderado, de ponderação nesse momento, acaba por herdar votos e apoio nesse segmento político, porque esse segmento acaba hoje na orfandade, uma vez que o ex-presidente Bolsonaro está fora do país, distante, pode até com uma mensagem outra estimular as manifestações, como ele mesmo fala, né, sem violência, mas há uma orfandade, né, há uma falta de líder hoje na direita que conduz esses milhões de votos atribuídos ao então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Nós já estamos chegando na reta final, Beto, porque tem os efeitos políticos aí, desdobramentos desses aqui atos de vandalismo, Ceará, passando aqui pelo Ceará. E um dos alvos das ações é justamente o deputado federal André Fernandes, que tem adotado um discurso bem inflamado pelas redes sociais. Exatamente. Olha, o André Fernandes, ele disse que não foi aos eventos de domingo. Agora, no entanto, no anterior, no sábado, ele postou nas redes sociais dele, convocando para os atos em Brasília no domingo, e ele disse que ia estar lá. Também publicou, inclusive, nas redes sociais dele, Luciano, aquela porta arrancada do gabinete do ministro do ministro Alexandre de Moraes. E até brincou, disse: quem ri pode ir preso. Ele retirou aquilo lá, tá? Retirou a foto das redes sociais, só que o PT e o PSOL entraram com um pedido no Supremo Tribunal Federal pedindo investigação de parlamentares envolvidos em atos golpistas. E eles pedem o seguinte, Luciano, que todos eles sejam investigados pelo ministro Alexandre de Moraes, e nesse ofício o PT e o PSOL mira exatamente o André Fernandes, que é do PL aqui do Ceará, Clarissa Tércio, que é do PP de Pernambuco, e Silvia Vanhapi, do PL do Amapá, além de uma suplente, Pamela Bório, do PSC da Paraíba. Bom, tirando a suplente, de todos esses três, o PT e o PSOL estão pedindo que eles sejam impedidos de assumir o cargo na próxima legislatura e que todos eles fiquem impedidos de acessar as redes sociais. Pelo menos é um problema aí que o André Fernandes vai ter neste início de legislatura lá na Câmara dos Deputados. E outro efeito também dessa movimentação que ocorreu domingo em Brasília é que senadores se movimentaram para pedir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a realização desses atos, quem bancou essa contratação de ônibus e todos esses atos de vandalismo. Exatamente, Luciano. Já tem pelo menos 32 assinaturas, ou seja, o mínimo é 27. Da bancada do Ceará, o senador Tasso Gereissati e Cid Gomes assinaram o documento com esse pedido de CPI. O caso do Eduardo Girão, o senador Eduardo Girão, ele disse que o seguinte, ele não assinou porque ele acha que esta assinatura, por enquanto, ela não tem tanta validade. No entendimento dele é o seguinte, olha, tem assinaturas de senadores que nem foram reeleitos, né? No caso, o senador Tasso Gereissati, por exemplo. Então, quando começar a legislatura, em fevereiro, se já tiver o número mais do que suficiente do que as 27, aí ele disse que assina, ou pelo menos vai avaliar a assinatura dele, porque ele disse que foi orientado pela assessoria jurídica e tal e tal. Seja como for, esta é mais uma medida que tem um caráter político, naturalmente, que é uma comissão parlamentar de inquérito para apurar esses atos de vandalismo, mas olhando principalmente para quem financiou,
quem originou, quem deu as condições para que esses atos de vandalismo fossem praticados. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. A você, Beto Almeida, a você, ouvinte internauta, uma boa terça-feira. Só lembrando, Luciano, para despedir rapidinho, que a Câmara Municipal de Fortaleza vai mesmo se reunir quinta-feira para iniciar a votação daquele projeto de lei do prefeito Sarto que trata das isenções da taxa do lixo. Um bom dia a todos. Grande abraço. Até amanhã. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.